é absoluta, comporta exceção. E qual é a exceção? A negociação coletiva. E o que é isso? Excepcionalmente, mediante negociação coletiva, é possível a redução do salário do empregado. E aqui no Brasil, essa negociação coletiva, ela é representada principalmente por uma convenção coletiva de trabalho ou por um acordo coletivo de trabalho. E no Brasil, segundo o artigo 614, parágrafo 3º da CLT, o prazo máximo de vigência de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo é de 2 anos. Portanto, qual é a conclusão que a gente tem que chegar? Se cair na prova sobre o princípio da irredutibilidade salarial, assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Em regra, o salário ele é irredutível, salvo negociação coletiva que pode autorizar a redução daquele salário, respeitando-se o prazo máximo de 2 anos. Portanto, essa exceção, esta redução, ela é excepcional e ela é temporária, prazo máximo de 2 anos. Tome cuidado com uma pegadinha clássica de prova. Eles colocam assim, como já caiu inúmeras vezes. Imagine, por exemplo, um empregador que está passando por sérias dificuldades financeiras. Será que ele, empregador, ele pode reduzir unilateralmente o salário do empregado? Não pode, porque a redução do salário, conforme inciso 6 do artigo 7º da Constituição, depende de negociação coletiva, leia-se participação obrigatória do sindicato representativo da categoria profissional, que é o Sindicato dos Trabalhadores. Esgotamos esse primeiro princípio. Segundo princípio. Segundo princípio é o princípio da intangibilidade salarial. E o que é o princípio da intangibilidade salarial? Algo intangível é algo intocável, é algo, entre aspas, que foi dito por um parlamentar, é algo imexível. O que é a intangibilidade? Seria aquela ideia do pagamento do salário de uma forma integral, não sendo autorizado o desconto no salário do empregado. Parece meio óbvio essa regra, mas o ordenamento jurídico brasileiro, ele teve que prever isso. Deixa eu explicar melhor. Segundo o artigo 462 da CLT, em especial o seu caput, a regra é a vedação em relação ao empregador do desconto do salário do empregado. Então o empregador ele não pode descontar o salário do empregado. Mas para variar no direito, e sempre para complicar a nossa vida, nós temos 3 exceções. E essas 3 exceções caracterizam hipóteses em que o desconto será possível no salário do empregado. Quais são essas exceções? Primeira exceção. A primeira exceção é no caso do adiantamento, que é o que a gente chama de abono, é o famoso vale em algumas empresas. Então imagina, por exemplo, no dia 15, no dia 20 do mês, o empregado ele já está com a corda no pescoço, ele pede aquele vale, aquele adiantamento salarial. Quando chegar no 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, ele pode descontar aquele adiantamento salarial. Portanto, o adiantamento é a primeira exceção em que é possível desconto no salário. Segunda exceção. Segunda exceção, dispositivo de lei, quando a própria lei autoriza o desconto no salário. E temos um exemplo muito famoso aqui no Brasil, que é a contribuição sindical obrigatória, chamada por muitos de imposto sindical. Para o empregado, 1 dia de salário por ano vai para o sindicato. Então é a lei autorizando o desconto no salário. E a terceira exceção é quando uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho autoriza o desconto. Por exemplo, nós temos a súmula 342 do ST, que fala que eventualmente, e isso às vezes é muito comum numa convenção coletiva ou num acordo coletivo, a estipulação de um plano de saúde, um plano médico, odontológico, e mediante a autorização prévia e por escrito do empregado, sem vício na manifestação de vontade, sem erro, dolo, coação, lesão, estado de necessidade, etc., é possível desconto no salário do empregado para esse tipo de plano. Súmula 342 do TST. Vamos repassar isso? Então a regra é a vedação no desconto no salário do empregado. Mas essa regra comporta 3 exceções, que estão lá plasmadas no caput
do artigo 462 da CLT. Quais sejam adiantamento, dispositivo de lei e convenção coletiva. Tudo bem? Avançando na matéria. Avançando na matéria, tem um ponto também que é muito cobrado em provas. E qual é esse ponto? Se o empregado ele causa danos ao equipamento do empregador, do empresário. Então imagina que o empregado está trabalhando e lá no ambiente de trabalho ele causa danos. Se ele causa danos ao equipamento do empregador, será que o empregador está autorizado a descontar o salário? Vamos ver isso? A regra ela está prevista no parágrafo 1º do artigo 462 da CLT. E em caso de dano causado pelo empregado ao equipamento do empregador, o desconto ele será possível em duas hipóteses. Quais são as duas hipóteses em que o desconto será possível em caso de dano causado pelo empregado em relação ao equipamento do empregador? Primeira hipótese. A primeira hipótese é no caso de dolo, e você até pode utilizar isso para memorizar. Dano, dolo, duas palavras que começam com D. Em caso de dolo, que é o comportamento intencional, é possível sim o desconto no salário do empregado. E a segunda hipótese é em havendo expresso acordo entre as partes, autorizando o desconto em caso de dano. Tome cuidado, estudioso de direito do trabalho, com uma pegadinha também tradicional em prova. Sabe o que eles perguntam muito? O seguinte: será que por culpa é possível desconto no salário? Então imagine que, por negligência, imprudência ou imperícia, o empregado causa algum tipo de dano no equipamento do empregador. Muitos memorizam que, se em caso de dolo é possível desconto, interpretação a contrário senso, em caso de culpa não é possível o desconto. E o raciocínio está errado. Está errado porque em caso de culpa é possível sim o desconto se esta possibilidade esteja previamente ajustada entre as partes. Então a gente vai repassar isso para não ficar nenhuma dúvida para a sua prova. Você vai fazer esse teste e vai rumo à sua segunda fase do exame de ordem. Vamos lá? Quando é possível o desconto no salário do empregado se ele ocasionar dano ao equipamento do empregador? Duas hipóteses. Primeira, no caso de dolo. E a segunda, no caso de prévio acordo, expresso ajuste entre as partes. Tudo bem? Continuando os estudos. É muito importante também, além de você diferenciar, como nós já fizemos, a remuneração do salário, a própria expressão salário comporta algumas fórmulas básicas que a gente tem que memorizar. Vamos a elas. Primeira fórmula. A primeira fórmula é aquela que o salário é igual ao salário básico mais as parcelas sobre salário. Repetindo, o salário é igual ao salário básico mais as parcelas sobre salário. E o que seriam essas parcelas sobre salário? Elas estão previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 457 da CLT. Comissões, percentagens, gratificações ajustadas, abonos, diárias para viagem que excedam 50% e até eventualmente adicionais. Adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de transferência. Portanto, vamos memorizar isso. O salário é igual ao salário básico mais as parcelas sobre salário. E o que são essas parcelas sobre salário? Comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem que excedam 50% e os abonos. E o que não integram o salário? As ajudas de custo e as diárias para viagem que não excedam 50%. Tudo bem? Agora, a expressão salário básico ou salário base também ela é técnica. O salário básico ou salário base, ele pode ser pago totalmente em dinheiro ou parte em dinheiro, parte in natura. Parte em dinheiro, parte in natura, a parte em dinheiro tem que respeitar o mínimo de 30% em dinheiro. O restante pode ser em alimentação, habitação,